Vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. Que vocês amam seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo, se começa um dia acaba, eu tenho pena de vocês. Três crianças sem dinheiro e sem moral, não ouviram a voz suave que era uma lágrima. E se esqueceram de avisar pra todo mundo, ela talvez tivesse o nome, era Fátima. E de repente o rio virou água e a ferida não cicatrizou, e o limpo se sujou e no terceiro dia ninguém ressuscitou. Voltamos ao vivo com JZ Júnior aqui no Caleidoscópio e também com um bate-papo sério sobre movimentação política no país. Você que está em qualquer cidade do Brasil assistindo ao programa, participe com a gente. Mande perguntas ou comentários pelas redes sociais ou WhatsApp no 996428473. Vamos colocar sua participação aqui na nossa roda. Falar em roda, vamos voltar aqui para a roda, né? Pedro queria comentar, o Nofre também, vocês fiquem à vontade, porque estávamos falando aqui sobre essa coisa de ser ou não golpe, né? A partir da opinião aqui do Thales e também do que o Rudá trouxe pra gente. Olha, depende do que nós entendemos que seja golpe. Na literatura política, golpe é qualquer interrupção de um governo legítimo, né, recorrendo a um mecanismo, na verdade, que até pode seguir um rito, uma legislação direitinho, mas interrompe indevidamente esse governo. Tá? E o que aconteceu no nosso caso foi exatamente isso. Sabe por quê? Porque tem um erro de origem. O problema de tipificar como crime as pedaladas. Em nenhum momento, nem o relator na Câmara, nem o relator no Senado conseguiu tipificar isso. O argumento da Janaína é fraco, o argumento do Hélio é fraco. Tanto é que isso é verdade, o seguinte, se procedente o argumento, que, na verdade, as pedaladas configuram um crime de responsabilidade, 17 governadores do Brasil teriam que estar impeachmentados agora. Na verdade... O que acontece, na verdade, e aqui é o seguinte, há erros do governo Dilma acumulados, começam lá em julho de 2013, quando ela não soube identificar, na verdade, o que as ruas estavam demandando dela. A direita toma conta da rua, na verdade, e permite que essa coisa aconteça. Agora, não acredito realmente que se possa. Você se fixar no rito, tá? Na formalidade do rito, é claro que ele foi cumprido. Você não tem a menor dúvida que ele foi cumprido. Agora, ele foi cumprido a partir de um erro de origem. Isso é tão verdadeiro que até o Ministério Público Federal disse que o que aconteceu não configurava um crime de responsabilidade. Completando o que o professor Onofre falou, eu, na minha visão, eu vejo que a matéria em si era errada. Por quê? Porque ele cumpriu o rito legal, o impeachment foi legal, mas ele não foi legítimo, porque a matéria não estava sendo julgada, não estava sendo julgado o crime, se a presidente cometeu ou não crime. Se tivesse chegado no final, como eles chegaram e viram, que não houve crime, tanto que vários senadores, inclusive o Gugás de Rondônia, falou, nós só sabemos que não houve o crime de responsabilidade, mas a presidente Dilma não tinha governabilidade nenhuma. A questão é a seguinte, mesmo não tendo crime, o impeachment já estava fadado a acontecer a partir do momento que ele entrou na Câmara. O impeachment já aconteceria porque ele é político, ele não é legal jurídico. Então, não interessava qual seria a discussão dentro da Câmara, não interessava qual era o caráter do relatório ou qual seria a discussão dentro do Senado. O impeachment ia acontecer e ponto, porque os deputados e os senadores já estavam decididos politicamente a apoiar o evento. Tem uma entrevista do Álvaro Dias que é muito clara. Ele vem e fala assim, para que essa palhaçada aqui, o vinho, isso, aquilo, esse ritual todo, a decisão já está tomada. Não, é tão atípico que a Dilma Rousseff não teve caçado seus direitos políticos. Isso é um absurdo jurídico total. Vamos falar sobre isso. Se ela é criminosa,
Ela não Claro. tem pena. Então ela não é criminosa. E a gente vê tanto Então no meio é golpe. das discussões que os argumentos levantados de um lado e de outro não eram argumentos embasados na denúncia. O Caiado levantou argumentos sobre o Foro de São Paulo, sobre a governabilidade de Dilma, sobre isso, sobre aquilo outro. Isso não vinha ao caso. O Magno Malta, Caiado, eu ficava, assim, abismado com os argumentos que eles levantavam, porque não tinha nada a ver com a matéria que estava em pauta. Thales. Na verdade, concordo em grande parte com o que o Pedro falou. Sou obrigado a discordar do professor Onofre, já que ele citou a literatura política. Depende de qual inteligência política que você lê, né? Bom, na verdade, o que eu entendo como golpe, como a diferença para mim entre o processo de impeachment e um golpe legislativo, aliás, eu gostaria de começar falando que o impeachment, a interrupção de um mandato presidencial, ela é sim um instrumento democrático. Qualquer regime presidencialista dispõe do processo. Quase todos os sistemas presidenciais latino-americanos dispõem de dispositivos legais de interrupção de mandatos presidenciais. Ninguém está discordando disso. Pois é. Não, eu discordo. Eu acho que o mecanismo legal democrático é dos Estados Unidos, da Califórnia, que é recall. O recall é outra história. Então, mas Recall, cada país tem o seu... Não, cada país. Eu sou brasileiro, mas a maioria dos latino-americanos tem esse dispositivo. Você me dá o direito? Sim. Eu sou brasileiro, não vou copiar outro, e eu acho que esse instrumento, impeachment, é um instrumento de corrupção e chantagem. Nós não somos citados. Mas eu vou chegar lá instrumento de corrupção. no meu argumento. Eu vou chegar lá no meu argumento. Então, a questão é a seguinte. O impeachment é democrático. E... até esqueci uma parte do argumento do professor Onofre. Mas a parte também que ele é democrático... A tipificação do crime. A tipificação do crime. A nossa legislação, ela prevê lá na Constituição o que é impeachment, que é uma lei de responsabilidade. O primeiro problema está aí, que é extremamente vago. Uhum. O que você falou mesmo, Pedro? Até dobrou. Eu falei São tantas coisas, né? eu falei que não adianta, e os professores até concordaram comigo, eu falei que não adiantava aquela discussão, era um mero teatro, porque a peça, o fundamento, a semântica do debate não era aquela. Eu também concordo, eu concordo em parte com isso, porque o impeachment, acaba que a legislação brasileira, ela torna o impeachment um processo meramente político. Um processo político, ele vai envolver motivação política o tempo todo. Mas o impeachment é um processo político. Exatamente. Então, ele vai envolver motivação política. Mas preste atenção no seguinte. Se é má administração da Dilma, e é ruim, a administração dela foi ruim mesmo, se é má gestão econômica, se é má gestão da coisa pública, tá? Isso caberia... num regime parlamentar, um voto de desconfiança. Com certeza. Mas nós não vivemos num regime parlamentar. Quando os senadores justificam, na verdade, dizendo má gestão econômica e isso, o que eles estão fazendo com o impeachment é um voto de desconfiança do parlamentarismo. Concordo. Então é uma lei ruim. É uma lei ruim? Não, mas eu acho que nós estamos falando... eu acho que a gente fala... Não, mas eu acho que a questão é questão... o país. Porque uma lei é uma instituição. E você deve, fazendo mestrado, deve saber o que é uma instituição. Uma instituição é a garantidora das normas de convivência a partir da moral. Então, o que tem que ser feito? Mudar a lei. O meu ponto é que tem que mudar a lei. Ela cria uma lacuna tão grande que você e eu não temos lugar nisso. E aí é o fim da democracia. Mas a questão... Ou seja, se nós continuarmos com essa brincadeira, a cada 3, 4 presidentes nós vamos ter um impeachment. Nenhum país vive assim, presidencialista. Mas o meu ponto é exatamente esse. A lei tem que ser alterada. Não, mas você está reduzindo aqui. Então tá, se a lei está errada e foi feito seguindo a lei, sem uma tipificação de um crime de origem, que tipo de impeachment foi esse? É plutocracia, não é democracia. Ué. É plutocracia. Gente, precisamos dar uma pausa nesse bate-papo. Já a gente volta. Já, pois é, a gente tá assustada, poxa. Gente, é muito rápido, hein? Não saia daí, até já.